entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é preciso entender então o seu histórico, é preciso entender o seu processo, porque desde a Antiguidade, Idade Média, Iluminismo, até a sociedade contemporânea, há formas de compreender as leis, há formas de compreender os direitos do próprio ser humano, como se dá a vida na sociedade. Mas para entender, por exemplo, a versão clássica dos direitos humanos, é preciso compreender que pressupostos, que princípios, que fundamentos dão origem à versão clássica dos direitos humanos. A versão clássica dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai estar presente desde o justnaturalismo. Ou seja, o seu princípio, o seu fundamento é a ideia do justnaturalismo. O que significa justnaturalismo? Jus vem da palavra ius. Ius significa justiça. A justitia, em latim. Portanto, justnaturalismo é uma justiça, uma lei natural. O que é o justnaturalismo e qual é a diferença entre o justnaturalismo e o juspositivismo? Ou seja, a ius positiva, a lei positiva. Qual é a diferença entre a lei natural e a lei positiva? Justnaturalismo e juspositivismo são duas teorias centrais para compreender a ideia de direito que se tem na contemporaneidade. Mas nós poderíamos dizer que no momento atual, o mais forte é o juspositivismo. Vamos compreender cada um deles. O justnaturalismo, ius naturalismo, lei natural, prega a ideia de que, antes mesmo das leis dos homens, das leis erigidas em um código, existe uma lei natural inscrita no próprio ser humano. Existe uma lei natural que ordena o universo. Antes mesmo de todas as leis emanadas do Estado, ou colocadas em um código, ou colocadas para execução. Antes mesmo destas leis existirem, existe uma lei natural. Uma lei que está presente, uma lei que existe desde sempre, uma lei que não foi criada, digamos assim, em um código ou emanada do Estado ou do ser humano. Esta é a lei natural. A lei que deve ser respeitada, a lei natural inscrita na própria racionalidade humana. Este é o justnaturalismo. Mas o juspositivismo, ius positiva, lei positiva, significa que só há lei depois que ela foi emanada do Estado. O Estado é que vai impor determinadas regras, determinadas normas que devem ser obedecidas no meio social. Então, só há lei depois que ela foi emanada pelo Estado em um código jurídico, em um código de leis. Esta lei é que deve ser obedecida, é por esta lei que nós vamos julgar o ser humano. A lei inscrita no código. Sempre que se for julgar, o olhar deve ser no código de leis. Segundo o que está escrito neste código de leis, qual é o delito? Qual é a importância desse delito? Como ele deve ser punido? Todo julgamento é feito a partir da lei inscrita nos códigos. Portanto, não é uma lei natural que existia desde sempre. É uma lei que emanou do Estado e que precisa ser cumprida, está inscrita em um código, está registrada. Então, justnaturalismo, de um lado a lei natural e de um lado a lei positiva. A lei feita nos códigos, a lei emanada do Estado. A lei a partir da teoria do positivismo. O que foi o positivismo? Justamente essa exaltação das ciências, esta objetividade, esta racionalidade, esta forma de olhar a sociedade diferente do que era, por exemplo, em outras épocas. Então, justnaturalismo e justpositivismo são duas teorias essenciais que precisam ser conhecidas. Mas, atualmente, muito mais forte é o justpositivismo. Aquele que acredita, que prega a ideia do código de leis, o código que deve ser obedecido no Estado, na sociedade. Portanto, nós poderíamos falar da Declaração dos Direitos do Homem baseada em 3 tipos de liberdades. Que liberdades são essas? Primeiro, a liberdade individual, a liberdade dos próprios indivíduos. Mas, além dessa liberdade individual, as liberdades públicas, ou seja, a liberdade do povo, a liberdade daquele que vive no meio social. Mas por que surgiu essa ideia de liberdades públicas a serem defendidas na Declaração dos Direitos Humanos? Justamente para evitar o arbítrio dos governantes.
Lembre-se de que o Estado contemporâneo nasce não sob a ideia de um poder absoluto, ou baseado no absolutismo, em que a autoridade, em que o governo é feito de homens, nestes homens está a lei, está a norma. Não, o Estado contemporâneo nasce a partir de um governo de leis, e não a partir de um governo de homens ou de um governo absolutista. Portanto, a partir das liberdades públicas, quer-se evitar o arbítrio dos governantes. O governo, a autoridade, o poder político deve olhar para o bem comum. Não deve ser feito de modo arbitrário ou a partir de convicções próprias, de privilégios próprios individuais, mas com base nos direitos do homem. Evitar o arbítrio dos governantes, que se governem a partir de leis, a partir de normas, e assim seja garantida a liberdade do povo, a liberdade pública. Mas, além das liberdades públicas, os direitos sociais e econômicos. Por que direitos sociais e econômicos? Porque, principalmente a partir do século XIX, mas antes disso ainda, dizemos no século XIX, porque é neste século que houve o impacto da Revolução Industrial. E esta Revolução Industrial, ela foi bastante criticada por muitos teóricos, no sentido de que a máquina estava no centro do processo produtivo. O que se queria era produtividade, lucro, produzir mais em menos tempo, tecnologias cada vez mais avançadas, a ciência no centro do processo. No entanto, com todo esse processo de industrialização, de migração do campo para as cidades, da máquina no centro do processo produtivo, percebeu-se aos poucos desníveis sociais. Por quê? Nem todos tinham o mesmo poder econômico, nem todos ocupavam o mesmo espaço na cidade. As cidades começaram a ter cada vez mais pessoas por causa desse processo de urbanização, em que as pessoas iam em busca de trabalho nessas fábricas, junto a essas máquinas. No entanto, o ser humano muitas vezes não era valorizado e percebiam-se desníveis sociais entre os dominantes e os dominados. Aqueles que tinham determinado poder e aqueles que não tinham esse poder e sequer tinham seus direitos garantidos. Direitos básicos não lhe eram garantidos. Diante deste fato dos desníveis sociais, classes sociais muito diferentes e conforme o espaço que a pessoa ocupava na estrutura social, quer dizer, se ela fazia parte do grupo dominante de status ou não, os direitos lhe eram garantidos ou então ela não tinha acesso a esses direitos. Saúde, alimentação, moradia e assim por diante, tantos outros direitos básicos. Diante dessa preocupação de que todos os cidadãos devam ter direitos garantidos, independente do espaço que ocupam na sociedade, são direitos que o ser humano possui e que devem ser garantidos, portanto, diante desse fato, diante dessa preocupação, surge também a preocupação com, dentro da Declaração dos Direitos do Homem, preocupar-se com os direitos econômicos, com os direitos sociais desses sujeitos. Então, liberdades públicas para evitar o arbítrio dos governantes, direitos sociais e econômicos para acabar com os desníveis sociais e, além disso, os direitos de solidariedade. Por que direitos de solidariedade? Porque se percebe, por exemplo, no século XIX, século XX, também no século XX e assim por diante, se percebe que na história, muitas vezes, há uma deterioração da qualidade da vida humana. Quer dizer, o ser humano muitas vezes deixou de ser valorizado, de ser olhado como o centro da sociedade, o centro do processo produtivo. O ser humano deixou de ser olhado como ser humano. E há uma deterioração da qualidade de vida. Por quê? Cada vez mais a sociedade é baseada no ativismo, no lucro, no capital, nas máquinas, nas tecnologias, nas ciências, enquanto a qualidade da vida humana, que procura acompanhar essa mudança desenfreada na sociedade, essa qualidade decai. Tanto a qualidade da saúde, psicológica, mental, enfim, o ser humano ele sofre com este ativismo social. Então, diante disso, são pensadas não só as liberdades públicas, não só os direitos sociais e econômicos, mas também direitos de solidariedade, de encontro de solidariedade entre os seres humanos. Então, perceba como, dentro da Declaração dos Direitos Humanos, para que seja criada a versão clássica dos direitos humanos, há vários fundamentos, há vários pressupostos, justamente para garantir esses direitos no meio social.